Fala, galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Ranieri é desfalque em treino e Corinthians não cumpre acordo pela contratação de Charles e sofre o quarto transfer ban. Vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Vamos chamar aqui o Thiago Salazar já? Porque o Corinthians, sim, sofreu mais um. 2, 3, é o quarto transfer ban do Corinthians. Salazar, conta pra gente mais detalhes. O que é esse transfer ban? Agora relacionado a quem? Boa noite de novo. Agora é relacionado ao meio-campista Charles, Marina, que às vezes joga de lateral direito. Boa noite mais uma vez para você, para todo mundo que está aqui com a gente. Exatamente, é o quarto transfer ban do Corinthians no intervalo de 2 meses. São 3 da FIFA e 1 da CBF. Desta terça-feira, relacionado ao Charles, para o Corinthians regularizar, o Timão vai precisar desembolsar cerca de 6 milhões de reais. Ao todo, para se resolver com todas as punições, aí estamos falando dos casos do José Martínez, Thales Magno, Charles e também as renegociações das dívidas com os clubes brasileiros aqui junto à CBF, o Corinthians precisa de cerca de 25 milhões de reais para então poder registrar novos jogadores. Marina, essa é a situação. O Corinthians diz que está trabalhando para pagar do mais barato para o mais caro e também tem uma ordem de prioridade do que fazer durante este período de janela de transferências. E o executivo de futebol do Timão, Marcelo Paes, falou sobre isso hoje, após uma reunião da CBF. Vamos assistir? Pagar salário, deixar em dia, pagar transferban e depois poder contratar. Essa é a nossa linha do tempo, a nossa linha de ação. Ontem pagamos uma imagem, né, para os jogadores, todo mundo recebeu, mas a linha do tempo é essa, com respeito inclusive aos nossos jogadores. Então, primeiro, buscar os salários em dia, pagar os transferban e depois contratar. Só um adendo no que disse Marcelo Paes. Ele disse: pagamos a imagem ontem. Ele se refere a um atraso dos direitos de imagem de maio, porque os direitos de imagem relacionados a junho estão atrasados junto ao elenco do Corinthians. Então, tá aí a lista de prioridades do Corinthians e, repito, para se livrar das 4 punições agora, o Timão precisa de 25 milhões de reais, Marina. Meu Deus do céu, Salazar, obrigada, viu? Agora, vou jogar para vocês, começar com o Miller. Miller, 4 transfer bans. Marcelo Paes trouxe ali, né? Ele escalonou o que é mais importante para ele. Você concorda com isso? É isso, vai ter que manter primeiro o salário dos jogadores, depois transfer bans, 25 milhões de reais, Miller. Da onde vai tirar essa grana? É verdade. Boa noite, Marina Garrafa. Boa noite a todos. Olha, parece que se tornou uma rotina, né? O transfer ban no Corinthians, no Santos, no São Paulo, porque os clubes estão muito endividados pelo mau planejamento e o transfer ban, que é uma determinação não nossa, de fora, graças a Deus por isso, aí traz um pouco mais de moralização, né, Garrafa? Os clubes precisam ter mais seriedade, ter mais compromisso com as suas dívidas, né? Mas você falou uma coisa muito séria, né? Virou um negócio já com uma rotina, exatamente. Parece que diariamente a gente ouve aqui, o clube tal recebeu um transfer, e são sempre os mesmos ali, sim, né? Independente, então, Marina, independente do transfer ban, acho que é importante o clube priorizar os salários atrasados. Tá, é o que o Marcelo Paes falou ali também, né? Primeiro ponto. Não fez mais que obrigação, tem que saldar as dívidas com os jogadores, o elenco atual. Tá. Senão, pensa em contratação, pensa em renovar com o Memphis Depay. E o Yuri Alberto, o Bidon, hein, Garrafa? É isso. Estão com tem que receber. Salário atrasado, como o jogador vai correr? Não tem jeito. Agora, só para fazer justiça na informação, ontem o Bacégio disse, são 3 agora, 3 transfer bans. FIFA e 1, a CBF agora também tem o seu transfer ban. Tá? Então, o Corinthians tem 3 da FIFA e 1 da Confederação Brasileira de Futebol. Mais que os 25 milhões que o Corinthians realmente tem que arrecadar para poder se livrar do transfer ban, folha salarial do clube. O Corinthians precisa de uma organização. Organização. Mas como que consegue isso, Garrafa? Marina, do jeito que está esse caos todo, como que consegue isso o clube? Tem que começar a cortar na pele. Né? Agora, o Corinthians ele tomou um transfer ban de quem? Do Charles. O Charles, ele foi contratado porque ele veio a contrapeso com o Yuri Alberto. Tá? Você quer o Yuri Alberto, mas tem que levar o Charles. Sabe o que o Charles entregou até agora para o Corinthians, além de um transfer ban? E a culpa não é do jogador. Ele fez 2 gols
Tá. Uma única assistência. Será que na categoria de base do Corinthians não tinha um jogador que poderia entregar o mesmo por um custo muito menor e não proporcionar o Corinthians ao Transferban? Isso é uma administração de seriedade. E a crítica nem é ao jogador, é a quem contratou o jogador. Claro. Trouxe o jogador que veio por um empresário, ó, você vai levar o Yuri, mas também eu preciso que você coloque esse jogador lá. Aí o cara coloca, paga um salário altíssimo para o Charles, toma um transferban do Charles e aí o Corinthians não consegue sair desse buraco. Essa história, o Marcelo Paz, primeiro, ele devia ser, com todo respeito, né, pai? É falar, não é que quitamos os salários, o Salazar foi pontual Direito e é de imagem, importante, né? o direito de imagem. Não, pagamos o direito. Pagamos direito de imagem, é atrasado. Já atrasou de novo. Você só vai conseguir sair do buraco quando você... Pagou um mês, né? Um mês. Ou Tá seja, faltando pagou o que estava atrasado referente a maio, que Primeiro venceu em atrasado, junho. exatamente. Agora já venceu outro. Então, para você sair do problema, você tem que externar o problema, tornar público o problema, falar a verdade. Ó, pagamos um salário, mas já estamos em atraso novamente e vamos tentar quitar. É você admitir os seus próprios erros. Mas né? veja bem, Marina, Garrafa, é impossível o Corinthians quitar suas dívidas, sabe por quê? A folha de pagamento é mais de 25 milhões. Com os encargos e tudo imposto, dá mais de 25 milhões. Outra coisa, não enxuga o elenco, como é que a folha vai baixar? É isso, já estão trazendo o Wesley. Jeito, O Wesley ganhava quanto aqui no Corinthians? Nada contra o Wesley. O Wesley ganhava quanto no Corinthians? Ele era o jogador da base. Tinha um salário baixo. Sim. Aí ele foi aí para os Emirados, tal, e não sei o quê. Vai voltar com salário mais alto. Já vão querer pagar uma fortuna para o Wesley. Não, tem que ir lá na base. Tem que ir lá na base. Esse é o grande erro. O Vitinho, por exemplo, fez um gol, foi aquele gol contra a Portuguesa. Um gol. Nada contra, mas recebe 1 milhão por mês, pô. E o Memphis, que nós vamos falar daqui a pouquinho, Sim, mas o e o Memphis Memphis? daqui a pouco a gente fala sobre o Memphis. O que eu quero dizer é o seguinte, não tem jeito, Marina, a conta não fecha. Não fecha. Se não enxugar a folha de pagamento. Não adianta imitar os outros. O São Paulo tem a folha de 30 milhões, que com encargos dá 45. Olha só, uma folha top. Eu vou imitar o São Paulo. A minha folha também tem que ser compatível com a do São Paulo, do Palmeiras. Não dá para você competir. Não tem que competir com ninguém. Você tem que andar com a realidade do seu caixa. Senão não tem jeito. Sempre então, vai o Corinthians atrasar tá os fora salários. dessa realidade. Totalmente. Está totalmente fora, porque o clube está quebrado, Marina. Como é que você vai ter uma folha de 30 milhões por mês? Impossível. Quem paga a conta? Os jogadores. Sempre com o salário atrasado. Atrasa 3 meses, paga 1. Que nem prestação de carro, né? O cara quer. Para o banco não dar busca apreensão, eu pago 1 mês, fica 2 atrasado. Nunca vai saldar essa dívida. Não tem jeito. Complicado, e a gente está falando então, primeiro a gente falou desse transferban que o Corinthians sofreu, o quarto, e a gente vai chamar o Alexandre Silvestre. Eu quero chamar Thiago Salazar, porque a gente ia inserir o assunto Memphis, mas deixamos para agora. Olha só, a gente já tem uma data definida para o desfecho dessa negociação renova no renova entre Memphis Depay e Timão. Salazar, volta para cá para explicar toda essa situação para a gente. O Marcelo Paes falou alguma coisa a mais, você tem informação? Chega mais. Olha, pelo que disse justamente o Marcelo Paes, até o final da semana a gente descobre se o Memphis vai ficar ou não. Pegou muita gente de surpresa essa declaração do executivo de futebol do Corinthians, dada nesta tarde lá na CBF. Vamos dar uma olhada. E existe um debate na mesa, o debate está na mesa, está ativo, né? E pode ser que tenha um desfecho aí, acredito eu, nos próximos dias, até domingo, até segunda, não sei, nesse sentido. Mas há um desejo do clube, há uma clareza do que o clube pode fazer, ele recebeu a proposta inclui salário, mas inclui também outras formas de remuneração mais criativas, como produtos criados, como eventos, como patrocínio que se conseguir em conjunto, para compor um possível salário maior a partir de receitas que entrem para o Corinthians e para o Memphis. Bom, lá atrás, quando o Corinthians colocou essa proposta na mesa, a gente trouxe os detalhes aqui com exclusividade. Se o Memphis aceitar, ele vai receber de salário ali algo em torno entre 2 e 2,5 milhões de reais por mês. Não tem aquelas bonificações por gols, por jogos relacionados, não tem nada disso, mas tem bonificação por título, que teria que sair das premiações dos patrocinadores do Corinthians, enfim, e outros detalhes que a gente já trouxe por aqui e tem no site da GazeteEsportiva.com.
qual que é a situação de momento? O Memphis não tem uma proposta melhor que a do Corinthians. E o Corinthians se viu obrigado a colocar uma proposta na mesa, porque é uma maneira de fazer o staff do Memphis aceitar o parcelamento daqueles 45 milhões que o Corinthians está devendo ao jogador, que não tem nada a ver com essa renovação. E segundo o Marcelo Paes, aí a gente deve ter um desfecho agora, neste final de semana ou no máximo até segunda-feira. Pois bem, muito obrigada, Salazar. E aí eu vou perguntar para o Miller, que eu tinha começado a te perguntar, né, Miller, sobre a situação do Memphis. Você faria o quê? Você tá lá no, você é presidente, você está lá no Corinthians, diretoria. Com todo esse transfer ban, essa situação e o salário do Memphis é alto, as informações que o Salazar trouxe aqui. O que fazer? Não, mas eu acho que agora o Corinthians ofereceu uma renovação para o Memphis coerente. Tá. Coerente e prudente. As bonificações estão dentro do normal do futebol. Do aceitável ali. Lógico, né? Olha, você ganhou o título, você ganha uma bonificação. Você, artilheiro do Campeonato Brasileiro, você ganha uma bonificação. Não aquelas metas malucas do primeiro contrato. Então, acho que agora reduziu o salário. Mas ele vai aceitar? Não, segundo as informações, ele aceitou. E outra, ele vai aceitar porque não tem nenhuma proposta da Europa para ele. Ele não fez uma Copa do Mundo boa. Ele nem jogou na Copa do Mundo. Então, não foi visto, a Europa não vai lembrar dele. Então, e ele, eu acho que no fundo do fundo, ele gosta de São Paulo. Sim, parece Quem que não vai gostar gostar da cidade de São Paulo, pelo amor de Deus? Não, e parece gostar bastante do Corinthians. Exatamente. Também. Então, eu acho que ele é ídolo no clube. Então, eu acho que ele aceitou essa renovação, essa redução salarial, e as metas estão coerentes. Nesse ponto, a diretoria acertou. Eu fico muito no campo técnico, né? Seria importante para o Corinthians a permanência do Memphis. Ele é importante. Desde que não se cometa loucuras, como disse o Miller, desde que o Memphis entregue o que entregou o ano passado. Retrasado, principalmente, né? Mas aí no ano passado, na final da Copa do Brasil, ele ajudou. E não que ele não entregou esse ano, porque no primeiro semestre ele praticamente ficou no departamento médico. Fez a programação para a Copa do Mundo. Né? Então, se as partes chegarem a um acordo daquilo que deve para o jogador, é muito melhor você fazer um contrato com o Memphis do que fazer um contrato com o Wesley. Exatamente. Vai gastar aí, né? Você vai gastar... Pô, pera um pouquinho, Wesley. Deixa eu acertar aqui com o Memphis. É melhor investir no Memphis, que ele tem mais a entregar, né? Então, tem esse aspecto que você colocou, o Miller falou, não tem uma grande proposta de um clube europeu. Acho que pode dar samba, sim. Acho que pode dar samba. E o Corinthians, se conseguir ficar com ele de uma forma mais plausível, acho que é válido, né? Tecnicamente, ele é importante para o time. Isso. Né? Ele é bom jogador. O futebol brasileiro hoje, ele faz diferença, né, Miller? O futebol brasileiro hoje, que a gente tem uma carência técnica muito grande, ele faz diferença. Chama a responsabilidade. Ele não foge de jogos difíceis. Corinthians e Palmeiras, o cara subiu. Todos os jogos difíceis, ele jogou bem. Corinthians e Palmeiras não pode se esquecer, ficou para a história dele. Ele subiu na bola numa decisão, faltando 10 minutos, falou: não tem mais jogo aqui. Exatamente. Não tem mais jogo aqui. Virou estátua lá, virou troféuzinho e tal. Mas ele foi uma marca positiva que ele deixou. Marca positiva junto ao torcedor. Junto ao torcedor. E hoje, no momento que os jogadores se escondem tanto, isso a gente não pode falar do Memphis. Não, é verdade. Quando tem que bater... Mesmo fora de forma, ele comparece. Quando tem que bater, a gente bate e tal. Mas que o cara chama a responsa, que o cara, quando quer jogar, é um bom ele jogador. É diferente, isso não tem nenhuma dúvida. Então, se tiver uma composição no aspecto financeiro e ele disposto a estar com a cabeça no Corinthians, que agora não tem mais Copa do Mundo, aí acho que pode ser uma boa. Então, torcedor corintiano, fique tranquilo, fique calmo, porque até o final de semana aí, como trouxe o Thiago Salazar, a gente comentou aqui, já vamos ter um desfecho dessa situação, inclusive para o Corinthians se programar aí para os próximos jogos, para os próximos meses, né? Vamos trazer aqui também notícias sobre o Brasileirão, que está lá no site gazetaesportiva.com. O volante Ranielli foi desfalque no treinamento do Corinthians dessa terça-feira, no CT Joaquim Grava. O jogador sofreu uma queda no novo gramado da Neoquímica Arena na atividade da última segunda. Ralou um dos joelhos e precisou ser poupado da atividade. O incidente envolvendo o meio-campista ocorreu momentos depois de a imprensa ter sido retirada da Neoquímica Arena. Segundo relatos ouvidos pelo GE, Ranielli prendeu o pé no gramado, perdeu o equilíbrio, foi ao chão e precisou deixar o treinamento por conta do tamanho do ralado. Nesta terça-feira, o jogador ficou na parte interna do CT Joaquim Grava tratando do problema e, por isso, não pôde participar da atividade com bola.
O volante será reavaliado nos próximos dias, mas a tendência é de que tenha condições de entrar em campo na próxima quinta-feira contra o Remo, às 19h30, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em campo, o técnico Fernando Diniz comandou um treino tático e voltou a fazer testes na equipe titular. Com 24 pontos no Brasileirão, o Corinthians ocupa a 12ª colocação. O Timão venceu 3 de seus cinco últimos jogos na Série A e tenta se reaproximar da zona de classificação para a Conmebol Libertadores 2027.